Então, vamos aí para o nosso segundo vídeo, né, sobre antropologia cultural. Então, ela introduz a história para explicar a construção da diversidade cultural humana, né? Um costume só tem significação se for relacionado ao contexto particular no qual se inscreve, né? Então, em outras palavras, o que Boas traz para o pensamento antropológico é o desenvolvimento do particularismo histórico, a particularidade histórica de cada cultura, né? Então, não temos que ficar comparando, nós temos que entender a particularidade. Aqui nós temos um outro exemplo da Umbanda, né, que é uma das religiões assim que tem mais preconceitos, né? Ela é diferente do Candomblé, ela assimila, né, várias religiões, formada principalmente por negros, né? Então, lá no Rio de Janeiro, nós temos traficantes evangélicos, né, que atacam centros de umbanda, né? Até colocam fogo, né, em centros de umbanda. A gente ouve falar mal da umbanda, né? Porque ela tem essa mistura, né, de elementos negros, religião africana e outras. Mas a gente também ouve preconceito, por exemplo, contra a maçonaria. E a gente não escuta de casa da maçonaria pegando fogo, né? Então, a gente repara que a maçonaria está ligada à cultura europeia, uma cultura branca superior. Ela sofre críticas, mas não ataques, né? Já a Umbanda, né, que envolve uma população mais pobre, uma população negra, ela sim sofre ataques, né? Muitas vezes terreiros, né, acabam sendo atacados. Então, dentro da religião, cada religião tem a sua história, né? Cada religião tem as suas raízes culturais. Então, Boas foi responsável por influenciar toda uma geração de antropólogos que contribuíram, então, para a antropologia cultural. Então, essa geração, né, devido principalmente aos estudos de Boas sobre comportamentos individuais e padrões culturais, trouxe inúmeras contribuições a explicar a cultura pela própria cultura analisada, né? Então, assim, entender a cultura, né? Entender as diferenças. Aqui nós temos o exemplo da dança de rua, né? Na periferia, né? Principalmente a gente vê, se a gente escuta a televisão lá em São Paulo, Rio de Janeiro, né? A dança de rua, né? Que também começou lá em Nova York, lá nos Estados Unidos, ela nasceu na periferia, né? E pegando o contexto brasileiro, vamos tentar imaginar aquela multidão de jovens da periferia indo para o shopping, né? Aí vamos chamar de rolezinho, né? Então essa multidão de jovens encontrou na rua, né? Olha o funk, né? Essa dança de rua como uma forma de lazer, né? Tanto é que se todos forem para o shopping, né, não vão ser aceitos. Então, a cultura urbana, né, criou essa divisão, né? Então, por falta de lazer, a dança de rua, o baile, né? A gente vê isso principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro. Margaret Mead, né, por exemplo, que é uma das alunas, né, de Boas, né, uma que faz parte da antropologia cultural, por exemplo, pesquisou as variações culturais particulares de sociedade, tendo escrito o livro, né, Sexo e Temperamento, um livro que teve e tem grande impacto nas discussões
sobre gênero e sexualidade. Então, essa Margaret, né, ela coloca, né, a questão cultural, né, essa questão da sexualidade. Sexo não é natural, é cultural. Né? Então, um exemplo aqui prático, né, é que há um tempo atrás, né, não muito tempo, ainda hoje, né, nós temos várias culturas onde sexo é para reprodução, é reprodutivo. Já para os mais jovens, né, principalmente a partir dos anos 60, né, a revolução sexual, é manter relações sexuais por simples prazer. Então, se a gente analisar, a sexualidade tem uma conotação cultural também. E para finalizar, né, Benedict, né, uma escritora, e aqui a gente vai perceber que a antropologia, ela, como foi dito no início da aula, né, do outro vídeo, ela serve de instrumento de dominação, mas também instrumento para entender o outro, para compreender. No caso aqui de Benedict, que escreveu o livro Crisântemo e a Espada, né, sobre a sociedade japonesa, né, que no livro ela consegue, sem conhecer o Japão, né, somente entrevistando orientais, né, japoneses que moravam nos Estados Unidos. Ela entrou dentro da cultura japonesa, né, mostrando que o crisântemo representa a beleza, o equilíbrio, né, dos japoneses. E a espada, o outro extremo, né, o autoritarismo que pode estar presente na sociedade japonesa. Então, os extremos. E, e esse livro, então, que começou a ser escrito em 44, depois foi lançado em 46, ele acabou ajudando, né, servindo de instrumento para as autoridades norte-americanas, na época em guerra contra o Japão, entender essa sociedade japonesa, né? Entender o inimigo, certo? Então, a melhor forma de você dominar um inimigo é entender ele, né? E só para finalizar, por exemplo, a questão da honra, né? Que no Japão é muito valorizada, né? Não adianta eu me entregar, né? Se eu sou um prisioneiro ou vou ser um prisioneiro, muitas vezes eu vou preferir me matar ou lutar até morrer para não ter a desonra, né, de me entregar. Então a questão da honra, né, dentro dessa sociedade, dessa cultura japonesa. Então esse livro, né, acabou ajudando, né, o governo norte-americano a entender o seu inimigo na época, né, no final da Segunda Guerra, que eram os japoneses.